Esse assunto é o top 2 de física do Enem. Todos os anos aparece cerca de 2 questões na prova. E se você quiser ser aprovado em medicina, não vacila ao estudar eletrodinâmica. Antes de a gente falar sobre o conteúdo top 2 de física do Enem, eu quero te lembrar que todos os dias a gente grava vídeos sobre física aqui para o canal de Física da Mentoria. Não esquece de se inscrever e lembrando que a plataforma da mentoria está com 15 dias gratuitas, tá? Link na descrição. Vamos embora. Daniel, como é que eu estudo de maneira correta eletrodinâmica? Antes de a gente abrir o módulo de eletrodinâmica na plataforma da mentoria, eu quero te ajudar a criar uma certa base, certo? Ter fundamentos para estudar esse conteúdo que é difícil, certo? Não é tão fácil. A gente está estudando agora um conteúdo que você não enxerga, diferentemente de mecânica, onde a gente consegue materializar uma bolinha caindo. Como é que a gente materializa a corrente elétrica? Como é que a gente materializa a diferença de potencial? Entendeu? Tipo, é um conteúdo que você não enxerga. Eletricidade é difícil por muitas vezes por isso. O aluno não consegue enxergar o que ele está estudando. Eu, particularmente na faculdade, já tive bastante dificuldade em fazer questões, claro, muito mais aprofundadas que a do ensino médio, porque eu não conseguia materializar, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou só repetindo uma fórmula e isso me incomoda muito. Quando eu faço algum conteúdo, eu estudo alguma coisa, que eu não consigo materializar. Como é que eu vou passar isso aqui para os meus alunos? Claro que era uma física um pouco mais complexa, né? Física de ensino superior. Mas como é que eu vou conseguir materializar isso aqui de uma maneira que os meus alunos consigam enxergar? Então, dentro da plataforma da mentoria, eu crio várias associações com eletrodinâmica. Eu falo que diferença de potencial é como se fosse uma rampa, que a bolinha, que seria o elétron, sai de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Eu criei uma associação com a parte de mecânica. Quando eu estou falando de resistência elétrica, que seria a propriedade que você tem de dificultar a passagem de corrente, eu começo a associar também com cinemática. Como? Imagina que eu estou aqui dirigindo o carro e o meu GPS me mostra que essa via está completamente congestionada, ou seja, a resistência à passagem desse automóvel até um outro ponto é muito dificultada. Porém, imagina que surge aqui um caminho paralelo, com menos trânsito, com menos tráfego de carros. Ali é um caminho de menor resistência. Pronto, eu comecei a associar também a parte de corrente elétrica, a parte de resistência elétrica com a parte de cinemática. Então, essa é uma dica que eu te dou já para a gente começar a eletrodinâmica, tá? É uma matéria que você não consegue enxergar, então é super interessante que você tenha um professor ou estude sempre associando com coisas que você consegue ver. Ah, então peraí, resistência elétrica é como se fosse uma via congestionada? Esse fio que tem mais resistência elétrica do que esse outro, ele dificulta a passagem de corrente, é como se fosse um caminho mais congestionado do que um outro? Exatamente, é assim que a gente entende a parte da física da eletricidade. Uma física que é difícil de se estudar, porque a gente não consegue ver, mas nada impede de você fazer associações com conteúdos materiais, né, que são, por exemplo, a parte de dinâmica. Mas vamos lá, para a gente estudar eletrodinâmica bem, é preciso chegar aqui com base. E Daniel, onde é que a gente ganha base em eletrodinâmica? É super interessante que a gente olhe para outros módulos da plataforma da mentoria, e eu vou dar uma atenção maior aqui para esse módulo aqui, ó, chamado de energia, trabalho e potência. Existe um conteúdo na prova de física do Enem, que é o conteúdo de consumo de energia elétrica. Esse tópico é o top 5 do Enem. Lembrando que a eletrodinâmica está em 2 tópicos. Ele está no top 2 e no top 5. O top 2 é o que, Daniel? Circuitos elétricos. E o top 5 é o que? Consumo de energia elétrica. E quando você junta esses dois tópicos aí, você chega a quase 10% de recorrência na prova de física do Enem. Isso é muita questão. Então, para você começar a estudar eletrodinâmica, cara, faz uma basezinha em energia, trabalho e potência. Entender o que é energia, entender o que é trabalho, entender o que é potência, já vão te ajudar a começar a resolver questões de circuitos elétricos e questões que envolvem consumo de energia elétrica, tá? Então, a primeira base, anota aí, estudar energia, trabalho e potência. Base número 1 para o conteúdo de eletrodinâmica. Daniel, qual é a base número 2? Alguns conteúdos que a gente vê na parte de eletrostática. Lembra, eletrodinâmica é o estudo da corrente elétrica, o estudo dos circuitos elétricos, o estudo das cargas elétricas se deslocando num circuito elétrico. Eletrostática, essa carga não se move, ela está sendo estudada de maneira isolada. Então vamos lá, o que é que a gente precisa estudar de eletrostática para se ter base dentro de eletrodinâmica? Vamos lá, primeira coisa,
o estudo do campo elétrico, certo? É interessante que você lembre que existe uma entidade da física que promove forças em partículas. E esse campo elétrico é justamente esse meio. Corpos que estão carregados, imersos dentro de um campo elétrico de outro corpo, ele vai sofrer uma força elétrica, certo? Então, o campo elétrico é muito interessante que você tenha como base para estudar a elerodinâmica. Outro ponto, olha só, o estudo do potencial elétrico. Pronto. Quando a gente fala sobre uma carga sair de um ponto para o outro, por que ela sai de um ponto para o outro? Porque existe como se fosse uma rampa eletrostática. Assim como a bolinha sai de um ponto de maior energia potencial gravitacional para um ponto de menor energia potencial gravitacional, uma carga elétrica precisa sair de uma região de maior potencial elétrico para menor potencial elétrico. Potencial elétrico é como se fosse a rampa, a diferença de altura da mecânica, entendeu? Então, saber por que uma carga elétrica sai de um ponto para o outro é extremamente importante. Então, a gente já anotou aqui, ó, 3 conteúdos niveladores, 3 conteúdos de base para você estudar bem eletrodinâmica. Energia, trabalho e potência, campo elétrico e potencial elétrico. Beleza? Ah, Daniel, eu estudei já a parte de energia, trabalho e potência, já estudei a parte de campo elétrico, já estudei a parte de potência elétrica. Aí sim, a gente pode entrar com calma no módulo de eletrodinâmica. Já te adianto, o módulo de eletrodinâmica da plataforma da mentoria, ele tem quase 9 horas de aula, certo? O tempo é essencial, claro que é um pouco pesado, mas é essencial para você dominar ali as 2 questões que estarão na tua prova, certo? Assunto super recorrente, assunto super importante, o volume de questões é maior, o volume de questões resolvidas nas aulas são maiores também, então dá a César o que é de César, dá a importância de eletrodinâmica para a prova de física do Enem. Aí vamos lá. Como é que a gente estuda a eletrodinâmica em si? É super interessante que você estude os fundamentos, né? A gente já falou, antes de entrar dentro de circuitos elétricos. E os fundamentos aqui essenciais de eletrodinâmica é estudar as grandezas da eletrodinâmica. Daniel, quais são as grandezas da eletrodinâmica? Corrente elétrica, que está aqui, resistência elétrica, que a gente estuda dentro de resistores, potência elétrica e o estudo da diferença de potencial, certo? Então, estudar potência, estudar corrente, estudar resistência, estudar tensão é a base para você entender circuitos elétricos. Lembrando que dentro de circuitos elétricos só serão perguntados para a gente algo relacionado a potência, corrente, resistência e tensão. Potência, corrente, resistência e tensão, potência, corrente, resistência e tensão serão as bases. O que nos será perguntado dentro do circuito elétrico, beleza? Vamos lá. Dentro de corrente elétrica, o que a gente precisa saber? O que é uma carga elétrica, que a gente entendeu a princípio lá em eletrostática. O que seria essa intitulação de corrente real e corrente convencional? O que seria uma corrente contínua e alternada? E quais os efeitos da corrente elétrica? Lembrando que esse tópico aqui ó, é um tópico de eletrostática. Esse tópico aqui ó, não é uma coisa que cai recorrentemente na prova de física do Enem, mas é importante você saber, porque o tempo é menos de 10 minutos para estudar. Corrente contínua e alternada é super importante, porque isso aqui é uma base para você estudar eletromagnetismo. A indução eletromagnética só vai acontecer com correntes que são alternadas. Olha a base, tá? Para próximos conteúdos. Os efeitos da corrente elétrica é importantíssimo, tá? Dentro de corrente elétrica, efeitos da corrente elétrica é o mais importante. Porque você vai perceber o que é que a corrente elétrica pode gerar. Efeito térmico, que seria o efeito Joule. Efeito magnético, que toda corrente elétrica em movimento, ou melhor, toda carga elétrica em movimento, ou seja, corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Não sei se você já está percebendo. Eletrodinâmica, ela é uma base para eletromagnetismo, certo? E é uma ótima validação. Entendi bem a eletrodinâmica? Vamos estudar eletromagnetismo, porque são as aplicações da eletrodinâmica ali, estudando a parte do campo magnético, as forças magnéticas, e aí vai. Perfeito. Então a gente estudou aqui corrente elétrica, entendi já uma das grandezas da eletrodinâmica, super importante, e vale a pena, ao estudar corrente elétrica, você ter noção do que são os dispositivos de proteção, já adiantando aqui um tópico. Ó. Por quê, Daniel? Aqui a gente vai estudar efeitos que a corrente elétrica pode causar caso os dispositivos de proteção eles sejam mal instalados. Por exemplo, se a minha rede elétrica precisa de 30 amperes de corrente e, por acaso, um equipamento foi sobrecarregado e a corrente elétrica que entrou nesse circuito foi mais do que devia. É interessante que, por proteção, você coloque lá um disjuntor. Ou em dispositivos menos
valiosos, né, digamos assim, instalar fusíveis, certo? Dispositivos de proteção, certo? Outra coisa, saber o que é sobrecarga elétrica e curto-circuito, que não são sinônimos, tá? São coisas diferentes. Outra coisa, instrumentos de medida. Lembrar como é calculada a corrente elétrica, certo? Ah, Daniel, é por um amperímetro. E esse amperímetro deve ser instalado em série. E aí vai, certo? E voltando aqui para os fundamentos, né, quais são as grandezas essenciais da eletrodinâmica, a gente tem resistência elétrica. Então é interessante a gente estudar um equipamento chamado resistor. Lembra que resistência e resistores são coisas totalmente diferentes. Resistor é um equipamento que possui resistência elétrica. A resistência elétrica, por sua vez, é a propriedade de dificultar a passagem da corrente elétrica. Todos os materiais têm uma resistência elétrica. Todos os materiais têm dificuldade da corrente elétrica passar por ali. E lembrando que um resistor, especialmente, é um dispositivo que vai, ao passar corrente elétrica, aquecer. É o famoso efeito Joule, né? E para isso a gente precisa estudar as leis de Ohm para conseguir mensurar matematicamente a resistência elétrica dentro de um circuito elétrico. Entender como é que funcionam as associações de resistores num circuito elétrico simples. Estudar as leis de Kirchhoff, que são basicamente leis que aplicam-se em circuitos elétricos que são complexos, certo? Estudar os reostatos. Já caiu isso aqui na prova do Enem, que foi a famosa ponte de Wheatstone, né? Perfeito. Fazer muita questão, ó. A gente tem muito exercício aqui para vocês fazer. Potência elétrica, que é o quê? O que mais cai dentro de eletrodinâmica, que seria justamente a parte prática de energia elétrica, certo? Valores nominais de uma lâmpada, o brilho de uma lâmpada, os tipos de lâmpada, da lâmpada, como você estudar consumo de energia elétrica, como perceber a energia térmica atuando, a potência de um gerador. Lembra que a gente falou que potência é um conteúdo lá da energia, né? E para estudar o top 5 de física do Enem, que é consumo de energia elétrica, potência elétrica é essencial, certo? Lembrando de novo, né? No top 5 do Enem, a eletrodinâmica está no top 2, com circuitos elétricos, e no top 5 com consumo de energia elétrica, beleza? Dispositivos de proteção a gente já falou, instrumentos de medida a gente já falou também. Outro tópico aqui que não é recorrente na prova do Enem são geradores e receptores e também o estudo dos capacitores, não são recorrentes. Mas a gente percebeu que aqui em eletrodinâmica você precisa ter bases para estudar ela, e essas bases estarão em energia e eletrostática, e a eletrodinâmica cai o quê, Daniel? Como mais importante, top 2 do Enem, que é circuitos elétricos, que seriam as aplicações de potência, corrente, resistência e tensão, e consumo de energia elétrica, que é basicamente uma base que a gente aprende, né, dentro de potência elétrica lá em energia, certo? E lembrando, até para antecipar aqui um conteúdo de um outro vídeo, eletrodinâmica é a base para eletromagnetismo, beleza? Assim que a gente estuda a parte de eletricidade na prova do Enem.